Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Vamos lá, meu povo, vamos nessa, porque vai começar agora o nosso No Divan da sua rede 316, né? Nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro já está por aqui, já está preparadíssimo para dar aquela aula abençoada aqui pra gente, né? Vamos lá então, deixa eu ver se ele já está me escutando. Peraí, deixa eu fazer o teste. Fala, meu querido pastor Egnaldo, bom dia para você, graça e paz. Bom dia, Nayan, graça e paz, como é que você tá, meu irmão? Tô bem, alegria falar com você, satisfação imensa. Quanto tempo, hein? Bom tempo, é verdade. Muito bom, muito bom. Tá em casa hoje, pastorzão? Não, tô aqui na igreja, né, onde fica aí a nossa rede, aqui na sede. Só tô na sala diferente do Nayan. Entendi. Beleza, show de bola. Ó, bem-vindo ao nosso Bom Dia mais uma vez. Vamos ao nosso No Divan da 316. Aliás, convidar o pessoal que tá em casa aí para ficar à vontade para participar, para deixar uma pergunta, para deixar um comentário. Né? Você pode ficar muito à vontade. Esse quadro de quinta-feira aqui é abençoador demais para nós. Pastor Egnaldo, do que a gente vai falar hoje? Bom, Nayan, hoje nós começamos a trabalhar algumas campanhas, né? Eu tenho visto assim, a importância da gente trabalhar as campanhas também, trazendo aqui na Rede 316, a gente tem um alcance maravilhoso e aproveitar esse tempo. E no mês de maio, né? Começamos o mês de maio, tem algumas campanhas aí. Ontem começou a campanha do Maio Amarelo, que é a questão da conscientização, prevenção dos acidentes no trânsito. Mas hoje tem uma campanha, rapaz, que começou há 3 anos, que assim, já foi lançada, que ela já está assim, trabalhando aí nas redes, investindo, e ele é uma campanha, essa campanha é muito importante para a gente. Então, quando pesquisando as campanhas, conhecendo a história, aí vimos ali o Maio Furta Cor, que é o mês da conscientização da saúde mental materna. Né? Você ouviu falar dessa campanha? Confesso que não ouvi falar dela ainda, pastorzão. Então, e essa campanha ela é nova, rapaz, mas algo muito importante. Nós falamos aqui, o tema sempre de Divan vai trabalhando a questão de depressão, angústia, de uma forma geral, né? Bem geralzão. Mas a gente sabe que em cada área a gente vai vivenciando, nós somos seres humanos, somos pessoas que precisamos de todo cuidado, né? E precisamos falar das nossas angústias. E aí veio o Maio Furta Cor. Eu vou trazer hoje a presença, cacei, procurei lá, garimpei ali na internet, achei a idealizadora, como que surgiu, porque toda a campanha ela surge de um encontro de necessidades, né? Pessoas vão se encontrando, pessoas vão trabalhando ali, e algumas mães se encontraram dentre essas psicólogas e trabalhando no período, rapaz, da pandemia. Na realidade, elas se encontram em 2018, vão conversando, vem a pandemia, e nessa pandemia elas veem como mães, né? E principalmente, vou citar o nome de uma, você pode procurar na internet, você vai encontrar lá, que é a idealizadora, né? Que é a Nicole Cristino, que é psicóloga perinatal, né? Não é a minha área, só aqueles que são especialistas, né? Aqueles psicólogos e psicólogas que são especialistas na área perinatal, dessa questão do nascimento, cuidado, e a gente acaba sempre encontrando e chega no setting terapêutico aquela mãe que já traz o seu sentimento, a sua angústia, a preocupação. Já lidei com algumas, trabalhando com algumas, em relação do medo da que vai ser, como a gestação. Mas, olha, Nayan, os pais também entram nessa questão também, né? A gente tem que estar atento, porque o homem não fala, mas ele está inserido nessa questão da perinatalidade, né, que compreende o fenômeno desde que vai se preparando para a concepção, o nascimento, o planejamento familiar, as tentativas de gravidez, quantos familiares, quantos pais, e às vezes principalmente o marido,
não sabe, às vezes, como lidar com aquela questão de que eles estão tentando, o casal tentando engravidar, né, e está fazendo, busca o tratamento, é tudo, e às vezes acontece de ainda não ser aquele o momento. Então vem as angústias, as depressões, as dificuldades que vão se vivenciando. Então o homem acaba participando, o marido ali, mas também todo esse contexto. Então, ouvindo essas mulheres nas suas angústias, nas suas dificuldades, surge então a necessidade desse cuidado. Surge assim, como que ouvir, como lidar, e nada melhor do que a campanha surgir de uma mãe, né? De mães que ouvem outras mães e vivenciam aquela mesma necessidade, aquele momento de angústia, porque a gente está de fora, né? Quando eu sempre falo aqui, né, com o pastor Elber, a gente vai conversando, cada pessoa é uma pessoa em particular, né? Então ela tem as suas necessidades. Então, hoje nós vamos falar um pouco nessa campanha, talvez surja, né, um pouco mais de assunto para o próximo encontro, mas vamos trabalhar esse mês. Esse mês de maio, por exemplo, garimpando lá, nós encontramos o Maio Furta Cor, que é essa campanha de olhar, né, trazer essa conscientização que precisamos dentro das nossas igrejas, né, falar sobre isso, essa conscientização, essa dor que vem, às vezes, quando se fala muito sobre a questão da depressão pós-parto, e as pessoas, quem não viveu não sabe, né? Então é bom trazer essa luz, a saúde mental materna, que ela importa, é muito necessário. E aí temos também a campanha do Maio Amarelo, né, que começou ontem, nós vimos nas redes sociais, inclusive está divulgando muito por causa de um acidente que aconteceu lá, que um motorista de aplicativo veio a óbito, está falando direto sobre esse julgamento aí, aconteceu em São Paulo, se não me engano. Temos também a campanha do Maio Laranja, que aí o Laranja vai falar sobre a conscientização e prevenção da exploração de crianças e adolescentes, a exploração sexual. Vamos dar uma passada sobre isso também durante o mês. E o Maio Roxo, que é outra coisa, que é doenças inflamatórias intestinais, né? A gente está falando sobre doença, mas o nosso foco é justamente observar a questão psicológica e emocional do ser humano inserido naquele momento ali, né? Porque alguns que estão de fora entram como curiosos, outros não, já estão vivenciando e precisam de ter uma resposta para as suas dores, as suas emoções, expressar as vitórias e as alegrias também, Nayara. Perfeito, então vamos viajar legal, vamos passear bastante nesse mês de maio sobre esses temas. O senhor começou falando, né, sobre o Maio Furta Cor, e aí eu já ia te lembrar do Maio Laranja também, mas você já fez um apanhado legal. Então a gente tem um mês de maio recheadaço, né, pastor Aguinaldo? Recheado de campanhas de conscientização, e é importante a gente se ligar nisso. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura, então a gente já começa o nosso papo oficial aqui desta quinta-feira, hoje, dia 2 de maio de 2024. Agora, na rede, Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Vamos nessa, então senta aí no teu sofá, senta aí, se ajeita na sua poltrona e vamos lá, vamos bater esse papo aqui com o nosso querido pastor, doutor Egnaldo Pinheiro, da nossa Rede 316, Maio Furta Cor, conscientização de saúde mental materna. Por que Furta Cor? Fiquei curioso agora, pastor Egnaldo. Eu também fiquei, né? Fui procurar primeiro porque eu ouvia na minha infância minha mãe falar desse furta-cor, mas eu não conseguia descobrir o que era, né? Aí fui procurar o que é o furta-cor, né? Tem um nome de iridescência, uma coisa assim, né? Que vai falar que é um fenômeno óptico, né? Possibilitado por outras duas ocorrências físicas, o espelhamento e a interferência dos raios de luz, ou seja, quando o foco bate ali e ela assim, não é uma cor definida, ela vai aparecendo várias cores, né? Ela vai conforme o ângulo em que vai recebendo aquele foco. E aí,
quando eu olhei o tema da Nicole, que ela começou a trabalhar, a Patrícia Piper, né, outros que são as idealizadoras, e colocaram esse nome, eu achei fantástico, porque ela fala justamente dessa questão de conforme o foco em que é observado e visto em relação a essa condição materna, né? Então elas têm essa viagem, elas têm esse momento de encontro e observar sobre isso. E aí aí a gente, né, psicólogo, vai viajando, vai pensando ali, vai vivenciando as experiências, e aí você observa claramente quando o foco, né, ele chega em cada momento, qual é o momento que estamos vivenciando ali, né? Então, às vezes, você encontra, e realmente era o que elas ouviram, que elas investiram e vivenciaram, né, como mães, e é o que a gente vai observando quando ela vai contando a história dela ali, né? Nada melhor que seria ela mesma falando, né? Quem sabe? E aí uma das coisas que nos chama a atenção é que, realmente, quando você tem esse encontro com a pessoa para poder ouvi-la, e alguns acabam ouvindo na igreja, outros ouvem em outros momentos, né? E a gente observa aquela angústia, aquela dor, aquele medo, e qual é o foco que está vivenciando ali. Eu, quando cuidei de uma pessoa, o foco dela, e assim, isso era na época que eu estava pastoreando, então foi o mais fora do setting terapêutico, eu percebi e aí depois encaminhei, porque uma das coisas importantes, às vezes a gente não dá conta no setting terapêutico, a gente encaminha, né, para um psicólogo. E o que acontecia com aquela pessoa era o medo de estar no meio de pessoas. Ela começou já com as emoções dela investidas, e a gente sabe que nesse momento, desde a concepção, no momento que vai passando os meses, o corpo da mulher vai tendo as suas modificações, mas o emocional também. Então, qual era o foco? Porque aquele primeiro momento é um momento de alegria. Quantos de nós, né, não compartilhamos isso? Encontramos, a pessoa chega lá, aí vai falar primeiramente para os pais, né, que são os avós maternos e paternos, e aí vem com um sapatinho, aquela coisa toda, é um momento de festa, de alegria. E aí depois vem as questões das preocupações, os medos, né? E muitas vezes nós vamos observar que aquela questão da depressão que se fala pós-parto, ela já vem, às vezes, vivenciando em alguns momentos. Mas vamos ao início ali, porque nada melhor do que falar de quem que é essa campanha, como eu falei, da Nicole Cristino, Patrícia Piper, né, outros que também participaram, e a ideia foi justamente quando elas estavam vivenciando esses momentos do momento do puerpério, né? E aí elas colocam lá, se você pesquisar, você vai encontrar que em 2018 eles começam a conversar, começam a vivenciar isso aí. Quando chega no auge da pandemia, e a pandemia ela ajudou em muitas coisas, né? A gente vê a questão da pandemia com muita dificuldade, foi muito choro, muitas perdas, e aí eu ouvi na época também algo que foi importante, né? Assim, nesse período da pandemia, que achávamos que seria apenas uma semana, primeiro falaram que era uma semana, depois 15 dias, depois foi aumentando e aquilo virou, né? E imagine ali aquele momento das mães, daquelas mulheres que engravidaram naquele momento e começaram a viver todos esses medos. Então, quando eu olhava o relato delas, né, na criação desse momento, do Maio Furtacor, eu fiquei imaginando justamente o que vivenciamos na pandemia. Então, ela coloca ali que ela dá o tema lá, você vai encontrar no site lá, ela explicando que era o ano do apocalipse materno, né? Então, é onde eles começaram a gestar, começaram a pensar nessa questão dessa campanha. E olha que toda a campanha, quando ela se torna, ela vai primeiro para um ambiente secular, né? Mas primeiro começa com pessoas que veem uma necessidade, e essa necessidade precisa de uma resposta, essa resposta começa a ser gerada, e aí percebe-se que, e foi a sacada delas, né? Coisa muito boa, que
outras pessoas, outras mães, outras mulheres precisavam e precisam de cuidado. Daí, então, em 2020, elas começam a conversar e 2021, no dia 1º de maio de 2021, eles começam a trabalhar essa campanha. Então, você vai encontrar lá, assim, que é o dia 1º de maio de 2021, a campanha foi gestada em 2020 e deu à luz do projeto em 2021, tudo online. Olha só, estava tudo parado. E assim, foi muito legal poder vivenciar e ver isso, elas relatando isso, né? E aí, naqueles momentos piores da pandemia, elas começam a fazer essa campanha e começam a trabalhar com recursos próprios, começam a investir, porque o desejo é outras mulheres serem alcançadas. E aí, no dia 2 de maio, olha que fantástico, né? 2 de maio, no relato delas, o primeiro projeto de lei estadual do Maio Furtacor foi protocolado lá no Paraná. Olha que coisa maravilhosa. Hoje está espalhado, né? No Brasil e no mundo está começando, então ainda tem estados que estão deputados. Então, querendo ou não, a política entra para poder se tornar algo mais amplo, né? A gente vê a campanha do Maio Amarelo, já é algo que os estados, já é uma campanha nacional. Então, hoje, muitos outros estados estão abraçando, estão trabalhando essa campanha, esse investimento que elas começaram do bolso delas, começaram online, trabalharam, fizeram a logo, né? Elas investiram, a artes entre elas, conversando assim, cada detalhe, e eu desafio aí as nossas irmãs, aí, as pessoas que estão nos ouvindo, olha lá essa campanha, né? Procura, é só procurar Maio Furtacor, como começou, e vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, trazendo a conscientização. Qual é o objetivo dessa campanha? É a conscientização que a mãe, né, ela precisa, a mulher precisa, no seu período de gestação, no seu nascimento da criança, ela precisa de cuidado. Então, a mente materna, o cuidado da mente materna importa mesmo. E aí, o que nos traz em relação a isso? É que, como eu estou citando e trazendo os homens aqui, como eu, pai, né, vivenciei com a minha esposa, então, assim, às vezes a gente chega do trabalho, chega aquela correria, então tem muitas mães que tiram, e ela tem o direito naquele período, né, de licença maternidade, e aí mas ela tem todo um período de gestação, e ela tem todo um cuidado, e as emoções vão oscilando. Então, foi ouvindo essas mulheres, foi vivenciando na pele, como elas sendo mães, com os seus filhos ali, que investiram nesse cuidado. Então, essa campanha é uma campanha que está apanhando o corpo, tem só 3 aninhos, está novinha, mas assim, já alcançou muitos estados e assim vai crescendo. E isso nos traz uma reflexão. Qual é a reflexão como psicólogos que somos? Que também nós temos essas mães, essas mulheres dentro da igreja. E muitas vezes nós não sabemos como lidar, ou no momento da emoção dela, a gente está tão preocupado com outros afazeres, com outras coisas, que pode ser igual, por exemplo, eu vivenciei o nascimento das minhas filhas, né? E a gente fala assim, olha, curte esse momento. Mas é curtir esse momento com a sua esposa. Qual é o momento? O que está acontecendo ali? O que está sendo vivenciado? Então, isso traz muitos assuntos para a gente poder trabalhar aqui a partir do momento que vem a concepção, né? E a gente observa como cristãos que também precisamos cuidar disso, precisamos cuidar dessas mães, precisamos ter mulheres ali que acompanhem umas as outras, precisam ser ouvidas nas suas angústias, né? Porque para nós, muitas vezes a gente vai olhar, e para muitas pessoas, né, quando aquela mãe, às vezes, há casos que há aquela rejeição, aquela angústia tão grande que ela acaba rejeitando aquela criança que está no ventre e ela entra numa crise. E sabe o que muitas vezes acontece dentro da igreja? A gente fala que ela está pecando, mas ninguém está vivenciando a dor que ela está vivenciando. Então ela precisa abrir o coração dela. Ela precisa falar sobre aquilo que está vivenciando. Aí eu vou dar uma pausazinha agora, Nayan. Sim, se tiver alguém que quiser participar, nós estamos aí no YouTube, pode mandar sua mensagem também, mandar para a rádio aqui,
Aí o número é contigo aí. É isso aí, é isso aí. O assunto aqui é interessante demais, pessoal. Um assunto diferente, né? Conscientização da saúde mental materna, o Maio Furtacô, o doutor Ignaldo trazendo pra gente esse conteúdo maravilhoso. Eu quero passar rapidamente aqui, né, na nossa irmãzinha Valdeia Dias, né, que tá aí acompanhando a gente, né? Disse que o feriado dela foi maravilhoso ontem junto com a irmã Edneia, né? Ela disse que reencontrou lá o pessoal. E também ela registrou aqui o seguinte, colocou assim, ó, depois de longos anos, né, para a glória do nosso querido e amado Deus, concedemos aí ao povo batista retornar com a grande festa da cidade batista, né, que hoje está atuando na Cristolândia masculina, né, situação na estrada, situada na verdade ali na estrada dos Caboclos 359, Campo Grande, Rio de Janeiro. E ela colocou aqui, ó, dia de gratidão a Deus pelas ricas bênçãos que preparou para nós. Foi uma festa linda, num lugar lindo, revendo os amigos e irmãos que há tempo não víamos e que aos poucos vai voltando ao seu normal, melhor ainda para a glória de Deus. É isso aí, obrigado por registrar isso aqui com a gente, realmente foi uma festa da Cidade Batista, aliás... Nós registramos, né, no story da 316, do Instagram da 316, né, um pouquinho dessa festa aí. E tem também aqui o pessoal do YouTube. Deixa eu ver quem tá no YouTube. Tem a Cristiana Paulo aqui no YouTube participando com a gente. Bom dia, 316, 3 anos de amor no ar, amo você. Estou aqui cuidando dos meus lindos olhos, né, que o Senhor me deu. Tá na clínica de olhos lá, né, acompanhando a nossa programação. Né, obrigado, minha querida irmã Cristiana, pela sua companhia. Bom, 10 horas e 24 minutos aqui na nossa rede 316, 10 e 24. A gente retorna aqui para o pastor Ignaldo, que na verdade, pastor Ignaldo, a gente, você falando aí da questão da participação dos pais, dos esposos, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma das principais fontes de solução para amenizar aí esse período de uma situação mental, né, que as mães passam, né? Um momento bem conturbado emocionalmente falando. Então acho que os pais, os esposos são quase que as chaves principais, né, para poder amenizar essa dor. Até mesmo, Nayan, porque quando a gente vai conversando, né, e a gente olha para o povo, vamos pegar as experiências próprias, né? Porque muitas vezes nós não entendemos esse momento, ficamos felizes, né? Contamos para os nossos amigos, falamos na igreja, sim, mas qual é o momento que paramos ali e olhamos para a esposa e falamos assim, está tudo bem, né? E será que eu estou pronto para poder ouvi-la falar, né? E é claro, também tem um outro detalhe, a gente ajuda, mas a gente não é psicólogo dela, né? Nem eu, como psicólogo, não posso ser psicólogo da minha esposa, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de alguém para conversar, mas eu posso ajudá-la acompanhando esse processo, entendendo que não é frescura, né? Às vezes ela começa a chorar, assim, às vezes ela não consegue achar uma resposta. E a gente pergunta, por que está chorando? E olha a mente da gente que está de fora, né? Estou colocando tudo dentro de casa, você tem... você não precisa trabalhar, e tem aquelas que ainda tem que aguentar a pressão do trabalho fora, né? Aí você está tudo tranquilo aí, e o que está acontecendo? Não sei o que ela está querendo. E aí realmente a gente passa por esse momento de dificuldade em relação a tudo isso dali, né? Então, eu estou aqui. E aí a gente precisa vivenciar esse momento na nossa história. Então, o homem realmente, como você falou assim, é importantíssimo. É importantíssimo que ele seja parceiro, esteja ali presente, entenda, né? Às vezes a gente não vai entender muito, não. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Entender, a gente não entende muito não, a gente vai relevando,
Aliás, Então, é interessante falar sobre isso, porque assim, eu tive uma experiência nova para mim, né? Fui pai agora, é, pode-se dizer que recente, né? Minha filha tem 2 anos e meio, e, e foi exatamente isso que eu vivi, que eu presenciei. Esse assunto aqui é maravilhoso, porque a minha esposa, ela trocava de humor muito, muito mesmo. Do nada, ela tinha essas, algumas, não foi muitas vezes, mas algumas vezes crise de choro. A gente ia dormir ali, qualquer conversinha um pouquinho mais séria assim, ela já chorava, já começava a reclamar. Aí tinha os momentos que ela tava mais precisando ali de um dengo, de um carinho e tal, né? Mais melancólica, aquela coisa toda. E pra gente administrar isso é muito difícil. Porque é justamente o que você acabou de falar. Em alguns momentos a gente, que frescura é essa? Igual a gente pensa assim, mas por que isso? E aí, eu nunca não sou psicólogo, sou leigo no assunto e tal, mas aí o mínimo de atitude que eu tive, Felipe, é o momento. Vai passar. A única coisa que eu pensava assim, vai passar, daqui a pouco passa, daqui a pouco normaliza tudo, porque ela passou por essa instabilidade emocional, tanto no período da gravidez, quanto também um pouquinho no pós, né? Então no pós assim, ainda tinha algumas coisas ainda que foi normalizando, né, com o a tempo. depressão pós-parto. No caso da minha esposa, eu acho que não chegou a ser uma depressão, né? Mas teve ainda algumas instabilidades emocionais e aí a gente vai lidando com isso. Depois volta ao normal, depois tudo certo. Mas no meu caso, eu vivi exatamente isso, pastorzão. Você contando aí, falando sobre essa importância e eu recordando aqui na minha mente, passou um filme aqui agora de algumas situações que foi bem apertado. Então você tem que saber administrar, você tem que amar, independente de qualquer coisa, para poder amenizar essa situação difícil aí que as mulheres passam, esse momento difícil, né? Então, olha como que envolve todo mundo, Nayan, nesse momento e como que é interessante lidar com todas essas circunstâncias, porque a gente não tem ideia do que está acontecendo. E aí a gente fala assim, ah, mas é uma frescura, é isso, e não é isso, né? E há uma sensação, uma mistura ali, porque quem está gestando aquela criança ali, vivenciando esse momento, e aí a gente entra com as nossas angústias, aí falando bem diretamente aí para os homens, né, vivendo esse momento perinatal. Então a gente fala, a gente está vivendo esse momento, aí a gente fala com a pessoa, né, e a gente entra com o nosso pensamento, às vezes o nosso estresse lá do trabalho. Mês passado eu falei sobre a questão do trabalho, saindo do trabalho sem sair do trabalho, né? Ou seja, às vezes você tem que sair, largar o emprego, largar o seu trabalho lá, não é abandonar o emprego, não é onde você tem o seu sustento. Mas às vezes você leva essa carga para dentro de casa e ela já está sensibilizada, ela já está com as emoções sensíveis. E aí você chega lá e de repente solta uma pérola, né? Uma fala um pouquinho mais áspera que para você não foi, você não ouviu, você não percebeu, mas para ela sim, aquilo parece que foi uma apunhalada. E aí ela, você não me ama, aquela questão toda, e você não consegue lidar. Então, isso acontece com o ser humano, né? Então é dentro da igreja, é fora da igreja, é no trabalho às vezes, e ela precisa de cuidado, precisa do seu cuidado como esposo, e a gente que está vivenciando aquele momento, né, todo o preparo, o acompanhar, né? Eu tive o privilégio de, no nascimento das minhas filhas, a gente trabalhava na indústria, então eu tinha a hora, eu podia compensar as horas, então sempre saía para acompanhá-la no médico, né? Algumas dificuldades que ela passou, mas aí eu vivenciei ali. Só que as emoções eu não sabia como lidar. Olha só que coisa. E aí esse período pós, então já que a gente entrou nesse assunto aí, Nayan, esse período pós é algo interessante, é que quando a criança nasce, eu quero ver se a gente continua falando isso na semana que vem, né? Quando a criança. Aí você podia estar presente novamente na semana que vem, olha só. Mas Pois eu é. não sei se vai ser o Elber, né? Mas o que acontece? Não sei se você passou por isso, porque quando chega o momento, o foco já não é mais nem a mulher e nem o marido, é a criança. E aí existe aquela sensação do abandono. Então, elas foram assim. Vamos lembrar que a Nicole
ela quando entra que esse maio furta-cor, e aí é legal, olha só a questão, qual é o foco da luz que está batendo naquele momento ali para vivenciar isso daí, né? Então, quando elas trazem o furta-cor, justamente por causa disso, vai depender de qual é o foco ali, qual é o momento que está acontecendo e o que está acontecendo. É muito bom pensar nisso. Não é fácil, não é fácil. Lidar com todas essas emoções. Você mesmo já deu a sua experiência aí, né? E como é que foi lidar com isso daí? Como é que eu também passei na minha época com esses momentos? Então, é importante a gente ver. E aí, a Nicole, ela, com todas essas questões, né, vivenciando, conversando com as mães, então ela, a Patrícia, entram ali 3 anos, começa no 2018 conversando, 2020 começa a gestar, 2021 lança, já começa com propostas, né, protocolado lá no Paraná, aí entra a questão, querendo ou não, a gente vê a questão política que entra também como bênção para ajudar a divulgar ainda mais, tá, as campanhas na internet, então, sim, é trazer luz a isso, né? E quem pode responder ainda melhor sobre isso e vai sentir, vai perceber a valorização, é a própria mulher, principalmente no período da sua gestação. Agora, Nayan, antes de continuar falando sobre isso, já vai ficar como assunto para depois e pensarmos, porque pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer em qualquer família, mesmo ela estando dentro da igreja, né, de um contexto religioso, a gente encontra e a gente vê muita campanha, eu lembro de muitas campanhas que tinham nas escolas, que algumas adolescentes falavam o seguinte: estamos cansados de ouvir drogas e sexo, tudo é que é falado, né? Mas ainda hoje nós temos meninas que acabam se envolvendo precocemente, e aí vem aquela gestação, porque a gente está falando aqui, lançando a ideia e trabalhando, pensando naquela família estruturada, né? O pai ali, o marido, sonhando junto com a sua esposa a chegada de uma criança, né? Aquele momento, e aí passa aquelas angústias também. Então, tudo isso envolve a questão da questão emocional. Porque se acontece numa casa de uma jovem engravidar precocemente, sem uma estrutura, não só ela vai estar vivenciando, mas quem chega para ela e fala para ela como é que você está, e faz essa pergunta. Porque a primeira coisa que ela vai pensar vai ser o julgamento de todos que estão à sua volta e principalmente no contexto social em que ela vive, começando dentro de casa até muitas param de estudar e vem várias outras questões. Tudo aquilo que parece normal não é tão normal assim quando está a pessoa vivenciando isso. Então, olha só, já lancei luz em um outro foco, né? Está falando de gestação, está falando de uma questão perinatal, mas está entrando ali uma outra questão de estruturação familiar. E aí entra tudo isso daí para trabalhar. Então, elas usam a questão do maternar, né? Elas falam nosso maternar. Então, elas investiram, a Nicole, e vou lembrando sempre, que elas vão trazendo essa luz sobre a importância de dar uma olhada e ter um olhar de cuidado, de atenção para a mulher nesse período que ela está desde começando, sonhando com o ter filhos, quando é uma família que está estruturada, né, que está sendo planejado, né, vai pensando sobre isso. Então, aquele momento é muito bom. Aí nós, homens, entramos felizes da vida, né? Vamos trabalhar, vamos preparar, vamos investir. Mas nesse período da perinatalidade, e se precisa de algum outro cuidado? A gente conversa com muitas pessoas que às vezes entram em angústia e depressão porque não sabe qual é. E aí o casal, cada um faz os seus exames de fertilidade, percebe que tem condições e ainda não conseguiu, o que está acontecendo? Tudo isso está envolvendo. E isso envolve a emoção feminina, está ali, né?
isso envolve algumas preocupações, às vezes envolve um momento de frustração. Olha só, a gente já falamos em frustração, já falamos aqui, estamos falando em frustração, falamos de depressão. Né? Então, olha assim, no foco do Maio Furtacor, pensando nisso daí. Perfeito, agora 10 horas e 37 minutos aqui na nossa rede 316, 10 e 37, sei que acabou de chegar, a gente está com um tema aqui muito especial nessa quinta-feira, né, hoje dia 2 de maio de 2024, que é o Maio Furtacor, conscientização da saúde mental materna. Você pode mandar a tua pergunta, teu comentário, né, dizer o que você está achando aí, contribuir com a nossa conversa de hoje. Agora, pastor Aguinaldo, tem algumas orientações interessantes aí para a gente ajudar, e quando eu falo a gente, não só os maridos, eu estou com num gancho aí muito legal, que é a questão das mães, né, que não tem uma família estruturada, às vezes mãe solo, enfim, o pai da criança abandonou, etc e tal, mora sozinha, às vezes mora com a mãe, enfim, tem uma orientação para quem está em volta, né, para poder amenizar e ajudar essas mulheres passarem por esse momento? Não? Tem sim, semana que vem vamos falar mais sobre isso, é importante. E é legal essa pergunta, Nayan, porque a gente já vai pensando aqui um pouco, né? É que quantas vezes nós olhamos, né? Vamos por cada etapa que você falou. Quando é uma família estruturada, eles estão sonhando juntos. O que vai depender ali? Um do cuidado com o outro. Então, aquela mãe, aquela mulher, né, aquela esposa, ela está contando com o seu parceiro ali. Ela está contando com ele, vivenciando, sonhando junto, conversando sobre isso, aquela gravidez planejada, né, tudo preparado, começam já a trabalhar a estrutura financeira e aparentemente está tudo bem. Ela pode acontecer em algum momento nessa trajetória de surgir uma angústia, um medo, um momento de, às vezes, depressivo, pode acontecer. Então, a realidade ali já tem o diálogo, já tem o momento do encontro. Quando é aquela mãe, né, aquela mulher, que ela começa, e aí é o outro cuidado que precisa ter, né? O filho está chegando ali, sonha-se, qual é o objetivo? Eu lembro, e desculpa a forma que eu vou falar aqui, né? Mas, assim, a gente já ouve isso há muito tempo. Filho não segura casamento. Então, trabalhe primeiro o seu relacionamento, né? Até combina, até rima um pouquinho, não sou bom de rima não, mas vai. Né? Então, primeiramente, é um relacionamento bem trabalhado, isso é importante. Tá? O outro detalhe, então, agora já está ali aquele momento, porque se pensa ter o filho para que o casamento melhore, vai dar problema. Né? Por que vai dar problema? As mães podem saber, alguns pais acho que já passaram por isso, que é algo interessante, eu ainda vou conversando com as mulheres, com os pais, principalmente quando nos falam com alegria, né? Eu falo, olha, curte esse tempo, aproveite esse tempo, porque vai chegar o momento que essa criança vai nascer e você não vai ser a pessoa principal para esse relacionamento naquele momento, né? Naquele momento, porque tem um cuidado com a criança, a sua esposa vai ter um foco mais voltado para ela também, vai se sentir sozinha às vezes, porque todo mundo chega para visitar e faz qual a pergunta? E aí, cadê a criança? Que ela está indo para ver a criança, não está olhando, não está indo para ver você. Então, muito diálogo, isso é importante. E observar se está vendo alguma coisa que está saindo do contexto ali relacional que você está percebendo. Começou a aparecer muito choro, muito a pessoa um certo medo, e aquele excesso, né, que vai dando para perceber que alguma coisa está acontecendo, procure ajuda. Né? Você vai ter ajuda tem grupos de mães, né? A gente sabe muito bem hoje que às vezes vem aquele medo, como é que eu vou cuidar? Então começa com a família, temos no próprio no sistema de saúde aquelas orientações, né? A orientação dela está bem cuidado com o pré-natal, né? Vai lá buscar todas as orientações, muito diálogo, e se percebeu que ainda não está dando conta, procure ajuda profissional.
né? Procure um psicólogo, terapeuta, para poder ela conseguir nomear as dores que ela está vivenciando, né? E não é para poder julgar. Às vezes, o que mais atrapalha a gente é o julgamento, né? A gente tem muito julgamento no nosso dia a dia e isso é muito, muito difícil. Então, precisamos estar atentos em relação a isso, né? Bom, 10 horas e 42 minutos aqui na nossa Rede 316. Registrar aqui a participação do nosso querido pastor Fabrício Freitas. Mandou mensagem aqui no chat do YouTube. Tá direto da Venezuela, né? Acompanhando a gente lá. Obrigado, pastor Fabrício. Um abraço para você. Isso, bom trabalho por aí. Tá lá na UBLA, né? Um abraço para o pastorzão Fabrício Freitas, acompanhando a gente direto da Venezuela. E mais uma vez deixar o convite para você que está aí acompanhando a nossa transmissão e, por favor, fique à vontade para mandar aí seu recadinho, sua pergunta, o seu comentário aqui no nosso bate-papo de hoje. 10 horas e 43 minutos aqui na nossa Rede 316, um tema muito interessante, um tema diferente, né, diga-se de passagem, mas importantíssimo para a gente poder conhecer esse tema novo, essa conscientização nova, né, essa campanha nova, pelo menos nova para mim, né? Maio Furta Cor, conscientização da saúde mental materna. Agora, uma curiosidade, o pastor Ignaldo, tem alguma orientação bíblica quanto a isso? O que a Bíblia pode nos dizer em relação a esse cuidado, em relação a essa importância? O senhor parou para fazer essa pesquisa? Tem alguma luz da Bíblia em relação a esse assunto? Olha, a palavra de Deus, ela mostra muito, a Bíblia ela mostra sobre o cuidado, o ensino, o tempo todo, né? E principalmente Provérbios vai falar sobre a orientação. E geralmente a gente vê essa orientação a partir da criança já, né? Principalmente desde lá de Deuteronômio vai falando sobre o ensino, esse cuidado. Mas também sabemos dos contextos da orientação, principalmente no mundo judaico-cristão e também entre várias nacionalidades, principalmente os árabes, muçulmanos e tudo eles, a orientação que eles têm da criança desde pequeno, né? Ensinando quando nasce. Mas o que nós observamos sobre isso? O quanto que nós já vamos, e aí no contexto cristão, o quanto que você já vai contando ali para a criança no ventre materno história bíblica sobre a sua fé, né? Tudo isso importa. E a Bíblia vai falando porque quando nascer, ele já vai estar primeiro, a gente sabe muito bem que a criança no ventre, ela começa, ela consegue nos sentimentos, as sensações através da mãe, também reconhecer aquela voz que está falando com ela. A mãe, o pai, não sei se você vivenciou isso, e eu falo assim, muito legal, porque me faz lembrar, é claro que sim, tenho as boas lembranças, mas eu já falo para minha esposa, fique tranquila, nós já temos as nossas filhas, agora é guardar netos, mas não sei se passou por você, mas uma das coisas que eu vivenciava é quando chegava em casa do trabalho, que deitava do lado da esposa, e quando falava com ela, você via aquela criança, a barriga mexendo, que às vezes incomodava, que a minha esposa era magrinha, então assim, aquilo incomodava porque mexia para o lado do pai. E aí fica aquele ciúme também, né? Você, olha só, estava parado agora, ouviu a voz do pai, e aí a maternagem é linda. E com todas essas circunstâncias, então ali você vai aprendendo, você vai ensinando e vai falando desde pequeno, quanto que demonstrando o amor que você tem naquele momento. Então, a criança, ela sente, ela vivencia as emoções da mãe, que se sente amada, cuidada, e aí a orientação familiar, né, a orientação do cuidado, né, dali com a esposa, com aquela mãe, e a Bíblia traz essas orientações também. Eu não vou citar os textos, mas a Bíblia traz muito bem a orientação desse cuidado, e é o relacional. Então, quando você entende que há aquele cuidado, e a mãe vivencia aquilo, a criança também sente. O feto ali sendo formado, né, porque a Bíblia vai dizer que Deus nos conhece desde antes de nascermos. Jeremias fala muito bem sobre isso, né? E aí
a gente vai observando sobre esse cuidado. A gente vai observar quando no nascimento, na gestação de Maria, em relação a gestando Jesus, que vai lá visitar sua Isabel, sua prima, né? E aí, quando ela chega lá, a criança, né, aí a gente pega e traz, não, mas era um momento que o Salvador, porque João Batista seria o precursor, mas ali ela percebe, aquela mãe percebe aquele movimento, e ela consegue entender o que está acontecendo. E aí imagina agora uma mãe que em um dado momento da sua gestação, que é normal, isso pode acontecer, né? Vamos dizer assim, entra dentro da normalidade, que não é via de regra. Mas imagine aquela mãe que entra num momento de angústia em que ela tem aquele sentimento de assim, não foi uma gestação já planejada, aconteceu. E aí ela fala assim, ela não queria, eu não quero. E aí ela se sente culpada por isso. O feto sente. E às vezes, dependendo da discussão que tiver na família, vai passar por ali. Então imagina uma gestação complicada, né? Porque você tem a questão física, a questão fisiológica, o organismo ali, aquela criança ali sendo preparado. Hoje nós temos tudo avançado, né? E aí você pode ver até antigamente a gente via só um borrãozinho, né? Ali, né? Só do seu tempo agora você já deve ter visto um rostinho formadinho, bonitinho lá, né? E aí a criança, a gente só ouvia melhor mesmo, era só a pulsação cardíaca, só o coraçãozinho da criança, mas você via só aquele borrão que ficava assim, é menino, é menina. E viver isso é importante, é salutar para as coisas. Então, olha, é relacional, né? À medida que o homem, que o casal tem aquela gratidão em relação ao seu Deus e aquele momento que ele vai vivendo, mas que ele procura também viver com ela, aquele momento histórico, singular, isso é bom tanto para a criança, para o feto na sua gestação, e para a mãe. E aí você tinha citado antes ali, quando acontece, às vezes acontece de estar um problema familiar ali, ou aquela filha, aquela mulher, ela está vivendo um momento de crise pessoal, crise de questão financeira, de que ficou sozinha, é uma mãe solo, como é que ela vai lidar? É a crítica dos outros. Por mais que essa mulher fale, não, estou resolvida, chega um momento que a emoção é abalada. Porque durante a gravidez há essas instabilidades de emoções. E aí, quem que ouve essa mãe? Quem que ouve essa mulher? Quem que ouve essa filha que possivelmente, em nenhum contexto, não vou citar só contexto religioso, mas seja qual for o contexto, ela foi rejeitada por saber que ficou grávida. Foi criticada. Como que você vai lidar agora? Porque ali há a rejeição, a angústia, a julgamento. E como é que está a mente dessa mãe? O que ela está passando para essa criança ali? Né? Eu trabalhei já em relação a isso, embora não seja a minha especialidade, mas com uma jovem que ela rejeitava a criança. E o processo foi justamente isso que a gente está conversando aqui. Foi fantástico no dia que ela falou assim, é minha filha, e eu quero. Resultado depois. Essa criança, quando atingiu a certa idade, ela também precisou passar por um momento de cuidado psicológico, né? Por isso que tem os especialistas na área infantil, para cuidar dessa criança que vivia aquela dor que a mãe vivia, querendo ou não passou para ela, também passava para ela em vida. Agora, essa criança crescendo, com seus 3, 4 aninhos ali, e não tinha, sabia que tinha um pai, porque foi registrado, e a lei agora já vai atrás, né? A lei agora obriga, não tem a questão de você dizer que não vai ter, não. Ela vai lá e procura, porque o homem tem que se responsabilizar pelo que ele tem cuidado, a criança não tem culpa, e aí ela lidar com essas questões. Então a gente vivencia tudo isso. Então, como que isso vai ser trabalhado na mente dessa mulher, em relação ao seu contexto e à família? Então, quando a gente tem uma família estruturada, a gente vai trabalhar num contexto diferente, que é aquilo que o pai, a mãe, o que ele está vivenciando, quais são os medos,
né? E ainda assim, depois disso, naquele primeiro momento, porque quando a gente vai falar sobre a perinatalidade, a gente vai, claro, aquilo que a gente não tem muito envolvimento, a gente pesquisa. E aí a gente viu ali que isso envolve desde do momento, por exemplo, o perinatal, né? É o período que compreende a gravidez, o parto e o puerpério, que se inicia após o parto e que dura até o organismo da mulher voltar a como era antes da gestação. Ou seja, querendo ou não, Nayan, você e eu e todos os maridos aí vivenciaram ou estarão vivenciando futuramente, porque até ela chegar agora ao corpo normal, daquilo antes da gestação, tem aquele período todo que é tudo corrido, né? É a visita que começa a chegar, é a criança que precisa ser levada para as primeiras vacinas, é o período que tem que se cuidar, é a amamentação, né? E todo esse cuidado, e cada mulher tem uma reação diferente. E às vezes tem aquela questão de algum tratamento que ela não pode amamentar, e o amamentar faz parte ali dentro de todo esse contexto. É a dor que ela sente quando está amamentando no começo ali, a gente observa, só ela que sente, a gente vê, às vezes não entende, né? Às vezes vê aquela mãe, às vezes, fazendo um rostinho assim lá, a gente está numa fila, né? Em algum lugar, no médico, na clínica, ou a nossa esposa, aí faz aquele rostinho assim, dá vontade, ela parece que quis bater na criança, você fala assim, não, não faz isso, não. E aí ela fala, mas está mordendo ali, e aí os seios ali tá doendo ali. Ela está vivenciando isso, né? E o que a gente está fazendo ali? A gente está, no máximo, carregando as bagagens quando vai para o hospital e retorna ali. Olha que coisa legal, né? A gente está com a parte boa, né? Então a gente precisa vivenciar isso e valorizar. Então, essa pergunta sua é muito importante, porque o que eu preciso estar assim, qual é o olhar que eu tenho em relação, se é o marido, à sua esposa, aos sentimentos dela. Porque junto com isso pode vir aquele momento, meu corpo está todo diferente, você não vai me amar mais. Mas é uma questão que ela está vivenciando emocionalmente, e você precisa estar ali atento para poder atender ali. E às vezes você vai falar 10 vezes, ela não vai entender, mas qual é a sua forma, qual a sua linguagem de amor, né? Aquelas 5 linguagens do amor aí, ó, é hora de colocar em prática tudo isso para que ela possa entender, porque vai vir um choro, sim, que você não sabe de onde aparece, né? E às vezes o choro é aquele choro contido à noite, quando você está deitado do lado dela, você fica ouvindo só aquele chorozinho, você não sabe o que está acontecendo. Quando não é isso, ela fala assim, levanta lá, vai cuidar, porque eu não estou aguentando mais, cada criança acorda à noite. Então, tudo isso a gente vivencia, né? E aí é importante, porque muitas mulheres, quando se veem sozinhas nesse momento, elas não sabem como lidar. E aí é onde entram as angústias, as dificuldades, a dor. E o que eu estou fazendo com tudo isso daí? Muito bem. Agora, 10 horas e 55 minutos aqui na sua rede 316, horário de Brasília. Avelino está passando por aqui. Bênção do céu, esse tema, né, muito bom. Deus abençoe as mães e nós façamos nossa melhor parte. A Leuda Brasil está acompanhando a gente em Salinópolis, no Pará também, mandando bom dia para toda a família da rede 316 aqui no chat do YouTube. Pastorzão, você falou um negócio muito interessante aí que eu viajei aqui, porque passou um filme na minha cabeça. Eu tava vendo seu rosto aí, rapaz. Porque assim, tem os contextos, né, de cada caso. Você falou que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e isso na psicologia, enfim, vocês falam muito sobre isso, e é muito interessante, é muito verdade. Não tem receita de bolo para todo mundo, né? E aí você falou da questão de contexto de vida, né? Que às vezes a mãe ela sofre uma situação e carrega isso pro filho e tal, e não sabe administrar isso. E eu passei por isso. A minha mãe ela foi rejeitada rejeitada na gravidez. Então, assim, meu pai, até então, ele namorava minha mãe, e assim que minha mãe engravidou, ele abandonou. Então, fui criado só com a minha mãe. E eu tive, na minha infância, até adolescência também,
uma convivência muito difícil com a minha mãe. Minha mãe me amava, minha mãe cuidava de mim, mas nosso relacionamento era um pouco conturbado. E aí, talvez tenha sido por causa disso. Não porque ela me rejeitava, mas uma dificuldade emocional mesmo, né? Porque primeiro que ela ficou grávida muito nova, e quando ficou grávida de mim, o meu pai simplesmente abandonou. Então, tudo isso, você pode estar colocando um pacote aí, explica muita coisa, né? Hoje, o relacionamento que eu tenho com a minha mãe é maravilhoso. Graças a Deus, né? Tá tudo muito diferente hoje. Mas até meus 15 anos de idade, meus 16 anos de idade, a gente teve uma convivência um pouco difícil. Aí, falando sobre essa questão do contexto, passou um filme na minha mente aqui agora, né? Do que pode ter acontecido. E aí, fica uma reflexão para nós. Como que é o contexto das mães que estão ao nosso redor, né? Você ouvinte da 316 agora, né? Você que é filho, você que é esposo, pai, você que é mãe de uma mulher que está grávida, de uma jovem que está grávida de repente, você que é amiga, enfim, vizinha, irmã da igreja. Procure conhecer um pouquinho do contexto, né, de como que está acontecendo como que aconteceu a gravidez, como está acontecendo a gestação, para poder estar um pouquinho mais perto e ajudar da melhor maneira possível a amenizar essa dor. Agora eu queria te fazer uma pergunta, pastorzão. Você falou que pesquisou tudo isso aí, descobriu, tal, citou até o nome da Nicole várias vezes. Tem uma fonte aí que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre essa campanha, fomentar essa campanha nas igrejas, nas escolas, nos convívios sociais? Tem algum site? Como é que a gente consegue mais informações sobre essa campanha aí diferenciada, né? O Maio Furta Cor, conscientização da saúde mental materna. Então, como é que eu achei? Sempre a gente vai lá procurando quais são as campanhas, né? Então, quando eu vi o nome Maio Furta Cor, a pergunta é: o que é o Maio Furta Cor? E aí você é encaminhado por lá, você pode perguntar lá no Google como começou, e aí você vai encontrar a primeira parte deles lá. Qual é o site? Já te joga, o Google vai te jogar lá, porque é uma campanha, e você pode colocar a campanha, ela vai mostrar todo o material para poder fazer nas escolas. Tem todo o material, inclusive é fantástico quando você observa assim, uma coisa que eu não sabia, né? Quando eles usam a logo, que tem a logo, né? Que é o laço, né? E aí tem dentro desse laço também são 2 laços e aí é daquele, quando surgiu, e ele cita lá da década de 90, se eu não me engano, quando surgiu a campanha da AIDS nos Estados Unidos, eles criaram a questão do laço, aquele símbolozinho que o pessoal coloca, né? E aí ele tem ela colocou também uma concha e acho que é uma pérola, né? E aí ela vai mostrando esse período todinho. Então ela tem quem criou, tá? Então pega desde a criação ali, que vai falar da Nicole, porque a partir do momento que a campanha vai para a parte dos estados, municípios e tudo, ela se torna direito público, né? Então, assim, aí tem cada deputado no seu estado vai fazendo, e tem o nome dele lá que foi instituído, qual é o projeto de lei que começou. Mas eu estou trazendo aqui já da raiz mesmo, que aí tem o site mesmo, que é o logo no Google já mostra a campanha, quem que fez, quais os objetivos da campanha, né? Que o objetivo é justamente para isso, e elas pedem justamente, olha, vai divulgando, porque as mães que vai falar justamente isso, sensibilização da saúde mental materna. A saúde mental materna importa, né? Ela está ali. E aí ela vai colocando, né? E aí, por que aconteceu isso? Ela coloca lá, né, falando a história da criação, e o Maio a gente sabe muito bem, né? Antes se falava muito da questão do casamento. Muitas jovens preferiam casar no mês de maio, porque o mês de maio tem o mês das mães, né? Tem o domingo dedicado às mães, aí, né? Então, começam as causas maternas sobre isso. Olha o que ela coloca lá: furta-cor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe, não tendo uma cor absoluta. No espectro da maternidade não é diferente, nele cabem todas as cores. Então, ela vai falando das conquistas dos países, né? 14 países já
tem apoiado e como também apoiar o projeto. Aí tem as referências lá, depois eu posso até mandar para o Luiz aí, o Luiz põe na rede aí, se quiserem aí. Mas perguntou no Google o que é a campanha Maio Furta Cor, você vai encontrar. Eu achei fantástico esse momento. Aí já fui lá no Instagram, que ela tem o Instagram dela também, fazendo palestras e tudo, e ela contando essa história e o porquê. E aí é onde a gente viaja, né? O bonito da psicologia, né, é justamente isso. Todos nós somos afetados de alguma forma na nossa história. Então, assim, e aí a Bíblia vai mostrar, no caso, trazendo agora o contexto bíblico, a questão do perdão, ou do cuidado. Quantas pessoas eu não já ouvi falarem o seguinte, às vezes naquela briga com a mãe, com o pai, aquela coisa, eu não pedi para nascer, e não sabe a dor que isso daí vai para aquela mãe, para aquela pessoa que tem uma mãe solo, está lidando ali, está querendo sustento, dar o melhor para o seu filho, ainda mais se for uma menina, ainda quer aquele cuidado, que não aconteça com ela o que aconteceu consigo mesmo. Então, eu também venho de um contexto, de uma família desconstituída, né, só que eu já era grandinho, né, quando meu pai deixou a casa, e o meu desejo foi, quando eu coloquei para olhar, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou abandonar, não, porque a gente sabe muito bem o que passa, quais as privações que a gente passa como criança, e essa preocupação está na cabeça da mãe, da mulher. Como é que vai ser agora? Tem que dar conta de tudo isso, né? Mesmo que ela trabalhe, que tem aquelas que estão trabalhando, tiram o seu período de maternidade, não sei se ainda são 3 meses, alguma coisa assim, mas são 9 meses de gestação, pelo menos era o normal, né? Acho que não mudou isso não, né? O organismo é bem estabelecido, né? Então são 9 meses que você começa desde aquele primeiro, e aquelas fases, né, que vai se passar, que deve ser observado e cuidado nisso daí. E olha que coisa interessante, quero agradecer você, Nayan, de ter falado, dado a sua experiência aí, e isso confirma o quanto que o feto, a criança, ela acaba vivenciando as emoções que a mãe está vivenciando, porque ela está ali na pele, naquele momento. Então, assim, não é para que a mulher se culpe, mas que se cuide, porque às vezes, num dado momento da história, alguma coisa acontece, e ela vai colocar lá que ela não queria ter aquela criança, ou porque não foi planejada, né? Não foi planejado aquele momento, ou porque alguma coisa aconteceu que interferiu. E aí ela depois vivencia a culpa e não sabe que essa criança, na sua história, de certa forma, vai ter algo impresso ali no seu coraçãozinho, no seu DNA ali, né? Não fisiologicamente, mas o emocional, e precisa ser bem trabalhado tudo isso daí. Então, muitas vezes a gente começa no setting terapêutico procurando a história de como é a história da pessoa, como foi, em qual momento que tem uma dor em que ela entende que o outro não teve culpa, mas a pessoa acaba sentindo sem saber expressar. E a gente precisa vivenciar isso. Então, essa campanha do Maio Furta Cor, ela é muito importante para que dentro das nossas igrejas, nas escolas, o município invista no cuidado mental materno. Nós estamos falando sobre o cuidado mental, que é algo importante. Todos nós precisamos ter uma mente sadia, que você possa trabalhar os seus sonhos, possa investir. Então, já conversei com pessoas, com meninas grávidas, em que para elas, porque não foi algo planejado, foi de um relacionamento que aconteceu, e ali ela vai colocar o seguinte: a minha história acabou, meu mundo acabou. E quando você ouve isso, espera aí, como é que nós vamos trabalhar isso, né? Que é importante, sabe? Então muitas mulheres, mães que estão nos ouvindo, participando aí, pode mandar sua contribuição. Se for pela rádio, não vai ser identificada, né? Fique tranquila, a não ser que você queira falar, mas é importante a gente lidar com isso, né, Ian? Eu já dei uma pesquisada aqui já, encontrei o site, encontrei o Instagram, o site é maiofurtacor.com.br, o Instagram também, Isso. né? É Maio Furta Cor, tá tudo lá, gente. Quem quiser já começa a seguir, já tô seguindo aqui o Instagram.
Já dei uma olhada no site. Vi também que tem uma lei, um projeto de lei em Goiás, né? Recentemente, acho que foi agora em 23, 2023. 2023, isso mesmo. Mas lá no Paraná já foi em 2021, percebe? Cada Então, estado, porque assim, ainda não virou um projeto de lei, não virou algo nacional. Então, assim, entendi. está sendo divulgado. Inclusive, acho que tem 14 países que já adotam também, Ah, que show. Então entendeu? tá no início ainda, né? De se E são espalhar 3 nacional. aninhos. Uhum, Não, tá legal, tá fluindo bem. Eu vi aqui lá de Goiás, né? O deputado Dr. Jorge Moraes, né, Isso, foi instituiu agora recente, acho que 2023, né? 2023, isso aí. É isso aí. Então. E Muito bom. outros estados já estão, conforme vai chegando, a gente vai vivenciando isso. E isso, olha, é campanha que pode ser feita dentro da igreja também, né? Claro, Nossas jovens, precisamos estar atentos. Então, assim, hoje vai se trabalhar aquela prevenção que se tem nas escolas para que se tome cuidado, a jovem prepare, aguarde o tempo certo, né? Constitua a família, essa é a parte nossa religiosa. Mas a questão emocional, a mente em si, ela precisa ser trabalhada nesse momento também. E olha que, se você vai ver que tudo que eu falei aqui está aí na campanha, que eu gostei demais, e ela trabalha e como que ela vai trazendo as ramificações, porque é um período de pandemia quando inicia isso. E é aquele período que, de repente, você perde todos os contatos. Em 2020, quando vai gestando isso aí, ela usa bem essa palavra, e 2021, quando é lançado, é online, por recursos próprios. E por um único objetivo, a gente precisa cuidar da mente, do emocional, porque aí você evita alguns transtornos que vão acontecendo e coisas que vão acontecendo. Por exemplo, a gente cita aqui, às vezes a gente não gosta de falar muito para não incentivar, né? Mas tem mães aí que podem falar que quantas que tentaram, tiraram a própria vida ou não suportaram esse momento, né? Então, assim, o que está acontecendo nessa mente? O que está acontecendo nesse coração? Precisa ser trabalhado tudo isso. E nós, cristãos, dentro de um contexto religioso, não estamos diferentes disso. Somos seres humanos. Não estamos distantes, não, né? isso é verdade. Agora, 11 horas e 9 minutos aqui na nossa rede 316. Deixa eu só ler aqui a mensagem que chegou do nosso irmãozinho, o Avelino. Ele colocou assim: isso não acontece só com você não, meu querido. Creio que todos passamos pela mesma situação em dimensões distintas, mas passamos sim. E o bom é saber que passou, graças a Deus. Acho que ele está se referindo aqui quando eu citei aí da situação da minha mãe. Bom, Sim, agora sim. 11 horas e 9 minutos. Pastorzão, tem mais algo que você queria nos passar? Concluir esse assunto? Fique muito à vontade, tá bom? Olha, gostei muito desse momento, da gente estar conversando, de todo momento aqui, é muito legal, e ver essa importância da campanha, dessa campanha Maio Furta a Cor. E aí, semana que vem, a gente vai continuar, não só pensando nesse mês dedicado, o mês das mães, né? Mas trabalhar o restante do objetivo e pensar também sobre essa saúde mental, essa importância da saúde mental, que nós já começamos esse bate-papo aqui agora. Olha quantas coisas são importantes aí. E como é legal vivenciar esse momento que a gente passa, às vezes, por essa dor, né? Em quem já passou e tomou uma decisão, conseguiu ter a família restaurada, como você restaurou o relacionamento com a sua mãe, e agora vivenciar esse momento e valorizar a sua esposa e viver esse momento do nascimento da criança, né? Desse cuidado, né? E isso é importante. E cada pessoa deve investir, deve procurar, ver, pode ir lá, assista os vídeos, né, da Nicole ali, as palestras que ela fez, cada assunto, e a gente sempre foca no mesmo contexto. Olha só, você está falando da questão em que tem depressão, que acontece durante, e aí uma das coisas que a gente vai observando porque não é só aconteceu, isso não chegou assim de repente, mas é um processo, né? Aquele momento de depressão, de ansiedade, né? Às vezes, e infelizmente, a gente houve casos, às vezes, de suicídio ou tentativa, então a gente precisa estar atento à rejeição. Então, tudo isso que a gente vivencia a dor agora
Em algum momento aquilo aconteceu no caso, a mulher, ela precisa de todo cuidado. Ela não tem que ser olhada como coitada, né? Como uma pessoa doente. Minha mãe falava assim que gravidez não é doença, né? E aí eu achava muito legal em relação a isso. Mas cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem uma diferença. Então você vai encontrar, por exemplo, aquela menina ou aquela jovem senhora que começa o momento quando vem a criança, em que ela tem que dar conta de tudo. E aí alguém vai lá e fala, ela naquele momento emocional, alguém vai e fala, e às vezes ou é a própria mãe ou um familiar próximo, né? E fala, eu tive meus filhos, no outro dia eu já estava trabalhando, já estava fazendo aquilo, mas foi o contexto em que essa pessoa vivenciou, a luta que ela vivenciou, né? Não é fragilizar nem vitimizar o outro, mas poder ouvir, poder ajudar, acompanhar essa vida que precisa assim, estar agora com uma outra vida ali nas suas mãos, um medo tremendo que passa ali, como é que vai fazer, né? O banho, como é que vai dar, tudo é muito bonito para quem está de fora. Porque quem está vivenciando sabe muito bem, e nós que somos pais também achamos muito bonito, às vezes ajudamos, e a gente precisa, às vezes a gente chama, e respondendo aquela pergunta que você fez, muitas vezes a gente chama, e é interessante, por exemplo, que às vezes um familiar, a mãe da menina, a mãe da mulher, daquela mãe, né, no caso a avó materna, ela sempre vai procurar estar ali, quando está num outro contexto, num outro país, numa outra cidade, né, como é que faz? Então existe ali esse cuidado, existe esse momento em que precisamos ajudar. Tá ok, Nayan? E por mim eu vou parar por aqui, tá bom? Beleza. Fechou. Semana que vem, então, vai dar continuidade a esse assunto? Como é que vai ficar semana que vem? Já quer dar um spoiler pra gente? Semana que vem, então, eu vou continuar, já que já foi esse papo, agora falar, porque vai mexendo sobre isso, sobre o entender a importância dessa saúde mental materna. Como que é importante, o que vai afetando. E olha, muito obrigado pela sua colaboração aí, Nayan, que é isso que vai movendo, a gente vai observando que você passou, eu passei também por alguns momentos, eu já mais crescido, então cada um de nós, a gente tem uma vivência. Porque quando a gente encontra hoje, e eu trabalho com alguns jovens ou algumas pessoas que a gente se encontra, e aí ela vai falar justamente quando a gente pergunta assim, como é que foi a sua infância? Não, foi legal, mas em algum momento aparece uma dor ali, por que está tendo esse contexto que está sendo prejudicial a você? Então, assim, quando a gente reconhece, quando passou esse filme na sua cabeça aí, que você conseguiu colocar isso para fora, isso mostra o processo de cura. Isso mostra que você superou, né? E algumas vezes a gente dá aquela balançada, mas a gente vai vivenciando, e aí é ajudar agora, aí, parabéns, que Deus abençoe você, abençoe a sua esposa. É menino ou menina? Menina. Menina. E aí, olha só o cuidado que a gente já começa a orar, pedir, Senhor, prepare um varão do Senhor, porque senão, o que eu vou fazer aqui? Então já começa cedo, né? Então, assim, toda a orientação, todo aquele cuidado, isso é viver esse momento, rapaz, vale muito a pena, e é muito bom. Então é bom a gente continuar conversando sobre isso, que também a sua esposa continua com as preocupações dela. Então, isso que você passou e a gente passa, às vezes, de não conseguir compreender, é o que a gente vai estar falando sobre essa importância semana que vem, porque às vezes a gente não consegue, a gente de fora está tão voltado no nosso mundo e a preocupação com o sustento, que a gente não consegue perceber, às vezes, e só vai perceber quando a pessoa surtou, e às vezes a gente não consegue dar conta. Às vezes a gente vê um filme ou outro aí, igual eu estava vendo um filme esses dias, em que a pessoa conta assim, o que aconteceu que a senhora me deixou, me abandonou com meu pai, a senhora desapareceu. O que aconteceu? Ela entrou num momento emocional que ela não deu conta. E a gente vê isso, que era um filme baseado em fatos reais. Então a gente vê isso acontecendo e quais as consequências. Então, assim, cuide da sua saúde, né? A mulher precisa desse cuidado, precisa de ter um espaço para poder conversar, se é no seu contexto religioso, ela precisa ter um grupo ali que ela possa conversar sem julgamento, sem falar, olha, o que você está fazendo é pecado. Não, é um sentimento que passou ali e eu preciso cuidar desse sentimento. Então, a forma de cuidar é conseguir falar,
conseguir vivenciar isso. Tá bom, Nayan? Obrigadão, que bom te ver aí. Bom, um abraço, pastorzão. Obrigado de coração por esse conteúdo, né? Por se deixar ser usado por Deus para abençoar as nossas vidas nessa quinta-feira maravilhosa. Então, quinta-feira que vem, de volta, provavelmente com o pastor Welber aqui, no divã da nossa Rede 316. Aí eu pego no pé dele, que agora ele é vovô. A situação dele evoluiu. Isso aí. Alô, meu irmão, forte abraço. Abraço a todos os nossos ouvintes aí, toda a equipe. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.